escola que começou no ano 2010, com o professor Marcelo João e junto com o professor Maxwell Bruno, que instalou as caixas de som em toda a escola para colocar música nova no treino. Em sua inauguração, a rádio foi para a praça da cidade para ser divulgada a toda a população, com a presença de diversos radialistas da cidade. No ano de 2011, a rádio se transformou em uma web rádio. Agora, além das caixas de som espalhadas pela escola, havia um site da escola onde as músicas da rádio podiam ser ouvidas. Em 2012, a rádio participou da festa do Afonso Caldense ausente, mantendo uma estande por 3 dias, junto ao Museu de Objetos Antigos. Também cobriu eventos como a reunião de pais que poderiam ser ouvidas caso o site da rádio fosse acessado. Após o início das reformas do prédio escolar que ocorreu neste período, a rádio foi montada novamente no prédio provisório e a escola permaneceu por 2 anos. Após esse período, houve a eleição de vereadores do prefeito municipal e a escola conseguiu entrevistar 4 vereadores eleitos. No entanto, ao final desse ano, ao voltarmos para o nosso prédio original, montamos a rádio novamente. Atualmente, a mesma está sendo utilizada para entrevistar figuras ilustres do nosso município através do projeto Conhecendo Afonso Caldense. Oi, bom dia. Meu nome é Felipe. Por que você desejou se tornar padre? Então, bom dia, para os alunos aqui da escola, o professor, o operador. Meu nome é César e eu trabalho na Igreja Matriz. Eu sou uma pessoa que ajuda a igreja, Não sou padre, a gente diz que é leigo, a gente é uma pessoa, um obreiro que está lá ajudando a igreja. Então, eu sempre gostei muito de participar da igreja, desde cedo. Eu ia com a minha família, a família que deu incentivo. Então eu sempre gostei, e quando eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, mais rapaz, eu comecei a me perguntar, será que eu não posso fazer mais além do que eu estou fazendo pela igreja? E o jeito de se dar totalmente para a igreja, para Deus, é através de ser padre, ser uma pessoa consagrada à igreja. Então eu comecei desse momento em diante a pensar nessa ideia de seguir a igreja como padre, como um ministro totalmente entregue, dedicado ao povo de Deus. E dali para cá eu estou pensando devagar, eu não sou padre, eu estou pensando, pode ser que eu seja, pode ser que não. É uma questão da gente ter a vocação no coração, que é Deus que dá para a gente, não é o padre que fala, eu vou ser padre. É Deus que põe a semente no coração e a pessoa aceita o convite. Então a gente vai fazendo encontros, vai lendo a Bíblia, vai estudando, rezando e depois a gente tem uma resposta. O que você pensa sobre o passado da igreja? Olha, a igreja, assim como hoje, como ontem, como amanhã, sempre vai ter fazendo parte dela homens. Homens, eu digo homens e mulheres, Então os homens, eles são vários. Os homens são pessoas que erram, a gente erra. Então na igreja tem gente boa e tem gente que às vezes não procede tão bem assim. Então o passado da igreja tem momentos bonitos, tem momentos tristes, pessoas que erraram, a gente não pode tomar como um todo. A igreja é uma instituição que Deus criou na terra, mas é uma instituição formada de gente erra, tem jeito. Então o passado da igreja foi um passado bonito, sim, histórias bonitas, mas também um passado que a gente muitas vezes tem que pedir desculpas, porque alguns membros da igreja fizeram coisas que não deviam ter feito, coisas um pouco não de acordo com a Bíblia. Então o passado da igreja tem momentos bonitos, tem momentos mais tristes, mas independente disso, ele tem que caminhar, aprender com os erros para não errar mais. Qual a sua opinião sobre a nossa atual situação política? Olha, o Brasil está passando momentos um pouco complicados, uma crise que não é só questão de política, juntou crise política, econômica e tudo isso, misturou tudo e deu uma grande bagunça.
Eu acredito que não está muito bom o nosso clima político. Já outras vezes não esteve bom, mas diante disso, acho que quem tem que melhorar isso aí é o povo, porque afinal, quem põe as pessoas lá, quem faz a política é o povo. A parte-chave da política, quem faz somos nós. Então só vai melhorar a crise, só vai melhorar a política se o povo tomar o seu partido, tomar o seu lugar e lutar por isso. Fala de política, muitas vezes as pessoas não interessam, não vão envolver isso não. Mas a gente tem que envolver de maneira inteligente, conversar, discutir com a educação, com respeito, para assim a gente se juntar, se unir e tentar vencer essa crise, que não é só política, é econômica também, é social, envolve toda a sociedade. O que você acha de desmatamento da seca? Olha, eu acho que o mundo é o lugar que Deus deixou para nós vivermos, para nós habitarmos nele, com todos os animais, com todas as plantas. Cada um tem a sua função dentro do mundo. Nenhum animal é inútil, até uma abelha, um mosquito tem a sua função. Então, se Deus deixou isso tudo para a gente, confiou ao homem o cuidado disso, então é nosso dever não deixar isso acabar e cuidar. Infelizmente, o interesse econômico muitas vezes vem na frente disso aí, e as pessoas, em nome do lucro, elas estragam tudo, acabam com tudo. Um exemplo disso aí é aquela barragem que rompeu lá em Minas, né? Quanta tristeza isso ocasionou, porque era de uma empresa que ele estava em cima da natureza tirando o lucro. Então, o que eu acho do desmatamento de seca é que a gente deve também sentar e conversar e ver o que está em primeiro lugar, o que está em primeiro lugar no jogo, se é o lucro ou se é o bem da humanidade, porque acabando a natureza acaba tudo, que é a base. Você tem algum sonho de criança? Olha, se eu tenho um sonho de criança, olha, eu nunca fui uma pessoa assim de ficar sonhando muito, mas eu sempre sonhei o seguinte, que quando eu crescer não que eu já sou grande, né? Mas quando eu fosse mais velho, que eu fosse uma pessoa que fosse bem na vida, não importa. Meus pais sempre falaram assim, não falaram para mim ser padre, não falaram para mim ser médico, falaram o que você escolher, nós te apoiamos e que você faça bem feito. Então meu sonho é ser uma pessoa realizada naquilo que escolhi. Você poderia nos falar sobre a sua vida antes de ter decidido ser o que você é? Olha, eu não posso nem dizer antes e depois, porque eu sempre ajudei na igreja, né? Desde menino, eu não sei nem falar como que eu fui para lá, porque foi acontecendo. Então, eu sei que quando a gente começa a ajudar na igreja, quando a gente começa a seguir a Deus, a tentar fazer a coisa certa, às vezes a gente não faz, mas a gente tenta fazer a coisa certa, as coisas melhoram para o lado da gente. E a gente vê que Deus ajuda a gente a ser cada vez melhor. Então, antes e depois para mim, é que a partir da hora que eu tomei a consciência de que seguir a Deus, fazer a coisa certa, estudar direitinho, obedecer o pai, a mãe, o professor, é o mais certo, às vezes é mais difícil, mas é o mais certo. Eu vi que a partir da hora que eu fiz isso, Deus passou a me ajudar e eu passei a ir muito melhor nas coisas que eu fazia. Bom dia, meu nome é João. Bom dia. Você já teve algum contato com o Papa? Não, eu nunca tive, não. O Papa, apesar de ter vindo no Brasil, foi uma turma daqui de Afonso Cláudio lá ver, né? Porque todo lugar tem um caravana que foi no Rio ver. Mas eu não fui, não pude ir, porque tive os compromissos aqui, então eu nunca tive contato com ele, tá? Talvez um dia. Você gostaria de conhecê-lo? Só se eu fosse lá em Roma e conhecer, mas a passagem é meio cara, né? Mas eu acho que o Papa, independente de a gente estar perto dele ou não, a presença dele, o ensinamento dele ajuda a gente, mesmo à distância, a ser pessoas melhores. Quem da sua família te incentivou a ser padre? Olha, meus pais sempre foram pessoas de igreja, sempre gostavam de ir. Não é aquela pessoa que está toda hora lá, mas pessoas que iam assim nos cultos, sempre ia, levava a gente. Minha avó também reza muito, tem muita vida de oração. Então, às vezes, eles nem falavam com a gente, só o exemplo da pessoa, o jeito de ser da pessoa, a gente vê, a gente já toma aquilo para a gente. Então, foi meus pais, meus avós, minha família toda sempre foi muito honesta, muito religiosa. O que você acha da juventude atual? Eu acho que o jovem, independente da época em que ele vive, ele sempre está em busca de novidades, sempre está em busca de aventura. O jovem não está perdido, eu acho. Eu acho que o jovem ele quer um jeito novo de viver, ele quer um jeito novo de trabalhar, de ser jovem, de ser cidadão. Eu acho que a sociedade tem que procurar acompanhar os jovens, né? Tem muitos jeitos novos
de ajudar a juventude aí, que a gente tem que investigar e ajudar a eles também. O jovem não é aquele jovem de antigamente mais, o jovem hoje quer outras coisas, mas sempre no coração do jovem tem um desejo bom, tem uma vontade de fazer o bem. Então a gente tem que estimular essa vontade, porque o jovem está começando aí. Então a gente tem que plantar essa semente, incentivar, deixar eles caminhar, para eles aprenderem. Você está feliz com as decisões que tomou em sua vida? Olha, sempre que eu quis tomar uma decisão, não só em questão de igreja, de casa, eu sempre pensei bastante. Então eu penso bem, eu não costumo fazer coisas assim pelo bom nariz, eu sempre paro e penso primeiro. A gente nunca deve tomar uma decisão em caso de crise. Por exemplo, a pessoa está nervosa, assim, naquele nervosismo, ela toma uma decisão. Você tem que parar, pensar, acalmar, aí você toma uma decisão. Eu sempre segui isso aí e estou muito feliz com as decisões que eu tomo. Essa decisão de separar que eu estou estudando ela, é devagar também, né? Agora eu vou e vou parar, não é? Tem que ser muito devagar, com muita oração, estudo, assim que a gente toma decisões, com muita ponderação, com muita reflexão. Nos fale sobre você e o seu cotidiano. Bom, eu sou uma pessoa normal, levanto, tomo café, depois eu costumo sempre ir ali para a igreja, porque ali eu tenho minhas atividades ali, dou aulas de música, né? E dou aula de catecismo para as crianças também, ajudo nas missas. Então meu dia todo é voltado para isso aí, para a igreja. Mas nem por isso eu esqueço das pessoas, estou sempre em contato com as pessoas, estou sempre falando com elas, conversando, batendo papo. É isso que é interessante. A gente viver em união com Deus e união com as pessoas. Para finalizar, agradecemos a todos os ouvintes e ao nosso entrevistador, César, por ter aceitado o nosso convite para participar da entrevista na rádio da escola. Obrigado. E para finalizar também, eu peço para ele deixar uma palavra para nós podermos analisar. Olha, o que eu digo para vocês que estão começando são jovens, é que vocês pensem bem. Eu estou na minha decisão de seguir a Deus como Pai ou não. Que vocês pensem bem, aproveite bem o tempo aqui na escola, não perca o tempo, não só a lição de português e matemática, mas a vivência que a gente tem aqui na escola. Eu tenho muita saudade de estudar numa escola assim. Então que vocês aproveitem bem, comecem a pensar, pedir a Deus para ajudar vocês, o que vocês vão fazer na vida para já ir trabalhando, que vocês amadureçam com o tempo, não para brincar, vão brincar, mas também para pensar sério, que a gente pense sério, porque a gente assim vai construir a vida da gente. Então todos estudem bem, brinquem bem também, todo mundo deseja, todo mundo passa de ano, às vezes não se realiza o que a gente deseja, quando está acabando, mas que vocês saibam viver essa fase de vocês, mas sem perder de vista as fases que deixam à frente. São muitas, se Deus quiser.